Presidente Jair Bolsonaro e aliados do governo convocam a população para os atos do feriado da Independência. De Brasília, os detalhes com Luciana Verdolim. O governo aposta agora nas manifestações do 7 de setembro como uma forma de demonstrar força. O presidente Jair Bolsonaro tem incentivado a participação de apoiadores, até para provar que ainda tem poder de mobilização. Bolsonaro, inclusive, tem criticado quem sinaliza com a intenção de proibir os atos populares. Espero que não queiram tomar medidas para conter esse movimento. A liberdade de se manifestar, vedado o anonimato, está garantida em nossa Constituição. Não depende de regulamentação. Entre os grupos que defendem as manifestações de 7 de setembro, muitos defendem o impeachment de todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. E há quem fale, inclusive, em bloqueios e paralisações pelo país. Aqui dentro do governo, o discurso é de que os protestos são populares. O presidente não está organizando, apenas pretende participar de atos aqui em Brasília e em São Paulo, na Avenida Paulista. O filho do presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro, defende a necessidade de uma reação popular. Antes de qualquer pauta de reforma, de economia, ou seja lá o que for, eu acho que a pauta da liberdade ela vem antes. A gente não pode se acostumar em tempos em que líderes partidários, deputados federais, jornalistas ou até manifestantes como Alencar e Bronzieri, pessoas são presas. E, por outro lado, André do Rep vai solto. É difícil você explicar isso para a sociedade. Amanhã o presidente estará em Uberlândia, no fim da semana em Pernambuco. Ele tem convidado lideranças para participar dos protestos do dia 7 e tem desafiado políticos e autoridades a subirem em carros de som para conversar com a população. De Brasília, Luciana Verdolim. O presidente está no papel dele, ainda mais porque líderes de partidos de esquerda, ou seja, opositores do governo, como Lula, que já é candidato à presidência da República e está fazendo campanha pelo país, como Gleice Hoffmann, presidente do PT, estão convocando a esquerda para ir tumultuar os protestos de 7 de setembro, as manifestações de 7 de setembro, em protesto contra a escalada da censura, do autoritarismo do judiciário. E, inclusive, dizendo que vão ocupar os mesmos espaços que já estavam sendo divulgados como espaços da manifestação, que agora muitos consideram de apoio a Bolsonaro, mas é uma manifestação pró-liberdade, que vinha sendo marcada desde o dia 1º de agosto. A gente precisa lembrar que essa manifestação de 7 de setembro, ela começou a ser cogitada pelos brasileiros no dia 1º de agosto, depois daquela manifestação pelo voto auditável, que foi ignorada pelos políticos, que foi ignorada por uma parte considerável dos integrantes da Comissão Especial do Voto Impresso na Câmara, depois foi ignorada por uma minoria, mas acabou levando a pauta PEC do voto impresso para a gaveta. Então, a população não se conforma com isso e quer se manifestar por liberdade. Não é nada contra instituições, mas contra autoridades que estão aplicando censura e tirania sobre a população. Eu tenho dúvidas quando a gente fala dessas manifestações pró-liberdade, a gente lê alguns desses convites que falam em destituição, convocando para manifestação, em que falam em destituição, por exemplo, dos 11 ministros do STF. E a gente já viu vários vídeos viralizando pelas redes sociais que acabaram dando, até resultando em mandados, em alvos de mandados de busca e apreensão, como no caso de Sérgio Reis, convocando para que as pessoas invadissem o Senado Federal e fizessem com que ministros, com que senadores aceitassem na marra, com que Rodrigo Pacheco aceitasse na marra o pedido de impeachment de Alexandre de Moraes e de outros ministros do Supremo. E dando uma olhada rápida por esses convites que circulam na internet, um deles, por exemplo, aqui na minha frente diz, fala em convocar as Forças Armadas para pôr ordem caso o Congresso não acate nossas exigências. Então, de que forma isso poderia se dar pela via constitucional, pela via legal? Então, é esse questionamento que fica. É óbvio que as manifestações, de uma forma geral, não podem ser criminalizadas, elas são absolutamente legítimas, um direito expresso pela Constituição. O presidente Bolsonaro vai usar isso como uma demonstração de força, eu acho que tanto entre governistas
como entre oposicionistas, não há dúvida de que os atos no 7 de setembro serão robustos, até porque eles contam com a organização de todos os pilares de sustentação do governo Bolsonaro, como agronegócio, evangélicos, caminhoneiros. E a gente vê que o presidente, dia sim, outro também, repete e convida para a organização desses atos, inclusive promete que estará presente de manhã em Brasília e à tarde em São Paulo. Óbvio que isso gerará uma comoção ainda maior, fora os ônibus, as caravanas que estão sendo pagas por esses empresários ricos e que sairão de todas as partes do Brasil em direção a São Paulo e Brasília, justamente para engrossar esses atos. É bom a gente esperar alguns motivos de preocupação, a gente pode discutir aqui ao longo da edição do Jornal da Manhã, como, por exemplo, esse movimento de politização das polícias, policiais participando à paisana e supostamente sem armas desses protestos, o que é proibido pelo regulamento disciplinar, o regulamento interno da PM. Então, há vários pontos aí que podem gerar atritos e geram preocupação em políticos de todos os matizes. Olha, eu observei aqui com bastante atenção ambos os comentários da colega Cristina e também da Amanda, mas eu gostaria de lembrar que o povo é soberano. Quem manda ou deveria mandar no Brasil são os brasileiros. E me parece que são os que menos são ouvidos. Talvez milhões e milhões de brasileiros agora indo às ruas no dia da independência, essa voz, esse timbre poderoso que vem das ruas possa ser ouvido pelo sistema surdo ou se faz de surdo por interesses financeiros, econômicos, por interesses ideológicos e, por que não, também por traição à pátria e aos valores mais fundamentais da sociedade brasileira. Olha, dia 7 de setembro poderá ser verdadeiramente o dia não só da independência, mas também o dia da soberania brasileira, do povo brasileiro. Quanto o que a Amanda comentou dos policiais militares se organizando para irem à paisana e desarmado aos eventos, na verdade, não esqueçamos que os policiais militares ou próprio militares do Exército, das Forças Armadas, antes de tudo, são cidadãos comuns como você, como eu, que estou lhe falando nesse momento.